Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com as tabelas do Excel. E quando eu digo tabelas do Excel, eu não digo conjuntos de dados como esse daqui. Isso aqui é uma tabela para a gente, mas o Excel ele não reconhece ela como uma tabela. O Excel vai reconhecer aqui como uma tabela tudo aquilo que a gente usar essa formatação aqui, que é formatar como tabela. Então vamos lá. Nessa aula eu já vou ensinar aplicando a nossa planilha, porque vocês vão ver que essa formatação como tabela, ela vai nos permitir fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e muito mais automática. Sem contar que o fato do Excel reconhecer o nosso conjunto de dados como uma tabela já nos auxilia e permite acelerar outras coisas que a gente pode fazer, como colocar alguma fórmula na nossa coluna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar os formatos desse nosso conjunto de dados aqui. E aí eu vou ter que colocar de novo os formatos dos números, mas não tem problema. Então eu vou vir aqui limpar formatos. E aí vou colocar aqui na nossa coluna de preços, formato de moeda. Na nossa coluna de preço de venda, formato de moeda. Vou deletar essas fórmulas aqui embaixo, esses valores aqui embaixo. Na nossa margem de lucro, vou colocar em porcentagem. Na nossa data de compra, eu vou colocar data. O que faltou? Tá tudo certo, o resto tá tudo certo. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente seleciona o nosso conjunto de dados, vem aqui em formatar como tabela, e aí eu vou escolher esse formato verde aqui, que era basicamente o que a gente estava usando, e vocês vão ver como é que ele vai ficar. Ele vai perguntar se o meu conjunto de dados é esse que eu tinha selecionado, e é, e se tem cabeçalhos. Como vocês podem ver, a gente tem cabeçalho, então a gente clica em OK, e olha o que ele faz. Ele faz isso automaticamente. Ele vai colocar os filtros para mim. Ele vai colocar todos esses formatos de pintar célula. E repara que ele está pintando uma célula de um verde mais escuro, outra célula de um verde mais claro. E repara que vai surgir uma nova guia aqui em cima, que é a guia design. Essa guia vai me permitir editar algumas coisas com a tabela, que são essas coisas que a gente vai trabalhar agora. Então, por exemplo, vocês podem reparar aqui, ó, tem o botão filtrar aqui já colocado automaticamente, mas se eu quiser eu posso tirar o filtro. Mas eu vou voltar com ele, vou deixar. Pergunta se tem a linha de cabeçalho, eu posso tirar a linha de cabeçalho e ficar sem cabeçalho nenhum. Mas a gente vai deixar a nossa linha de cabeçalho. E aqui, ó, repara, linhas em tiras, que é exatamente isso que ele está fazendo. A nossa primeira linha está um verde mais escuro, a segunda um verde mais claro, depois um verde mais escuro. Se você não quiser isso, quer que seja tudo a mesma tonalidade, você também pode deixar assim. E a outra opção é você colocar, por exemplo, colunas em tiras, que aí as colunas vão ficar assim, a primeira coluna mais escura, a segunda mais clara. Se você quiser, você pode ter as duas. Eu vou deixar só as linhas em tiras como a gente estava. E repara essas três caixas aqui, primeira coluna, última coluna e linhas totais. A primeira coluna, o que ela faz? Quando eu clico aqui na primeira coluna, repara, os meus formatos aqui, eles mudam para formatos em que a primeira coluna está mais escura. Por quê? Porque pode ser que na minha primeira coluna eu também tenha títulos. Então, por exemplo, digamos que seja o nome de alguma pessoa, eu posso querer que na minha primeira coluna fique mais escuro o nome das pessoas. A outra opção é eu colocar a minha última coluna também escura, e a gente vai arrastar aqui para vocês verem. Reparem, minha defasagem também ficou escura. Eu vou tirar. E essa outra caixa aqui, a de linhas de totais, o que ela faz? Essa é uma das coisas que o Excel, reconhecendo o nosso conjunto de dados como tabela, vai nos acelerar. Repara, surge uma linha embaixo de total, e essa linha vai nos permitir, em cada uma das colunas, colocar algum tipo de total. Então, por exemplo, repara, quando eu clicar aqui, vão ter várias funções. E eu posso até clicar aqui em mais funções e escolher a função que eu quero que esteja ali. E essa função, ela vai ter como argumento o meu conjunto de dados aqui em cima, o meu conjunto de dados daquela coluna. Então, por exemplo, se eu colocar aqui contagem, repara, ele me dá 6, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados aqui. E, por exemplo, se eu colocar aqui no preço de compra, eu posso pegar a média. Então, eu vou ter o preço médio de compra. Na data de compra, eu posso pegar também a média. Como ele reconhece minhas datas como sendo um número, ele vai realmente me dar a data que está no meio. Pode ser que não faça muito sentido, mas você pode colocar alguma outra função ali que vai fazer mais sentido. Por exemplo, na quantidade comprada aqui, eu posso colocar qual foi o mínimo.
Eu posso vir aqui no meu estoque e saber qual é o que está com o meu menor estoque, então eu coloco o mínimo. Quantidade vendida, eu quero saber tudo que eu já vendi, então eu somo. Repara, eu posso ter desvio padrão, eu tenho uma variedade de funções aqui que já estão prontas para mim, porque ele está formatado como tabela e eu posso colocar outras funções desde que elas façam sentido. Além disso, se vocês repararem, é muito fácil a gente acrescentar um dado na nossa tabela. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui a linha de total, repara que como está com as informações ali, ele vai perguntar se eu quero continuar, porque eu vou perder aquelas informações. Sim, eu vou colocar para continuar. E agora repara que quando eu começo a escrever, quando eu escrevo um produto ou alguma linha ali embaixo, então por exemplo, vou colocar aqui produto 4, repara que ele automaticamente já formata para mim, e se eu tiver alguma fórmula, ele já puxa aquela fórmula. Então na nossa defasagem, que a gente tinha essa fórmula daqui, vocês podem ver que ele não está com fórmula, provavelmente porque eu tenho um problema no meio dos meus dados. Aqui eu tenho dois dados que o valor é 1, que eles não estão com fórmula. Então eu vou ajeitar aqui. E aí repara, eu fiz simplesmente Ctrl C e Ctrl V e ele não colou os formatos aqui, ele simplesmente colou a fórmula. Ele não cola os formatos substituindo. Mas agora, por exemplo, se eu acrescentar uma linha aqui embaixo, então eu vou colocar aqui 15, repara que ele já vai puxando a minha fórmula. Vou colocar aqui 20 e repara que ele vai puxando a minha fórmula assim por diante. Vou deletar essas duas aqui. Além disso, ele reconhece cada coluna dessa daqui como sendo a coluna da tabela. Então, por exemplo, se eu colocar aqui fora uma fórmula igual soma e escolher essa coluna inteira aqui, repara, ele vira tabela entre colchetes nome. Vai ser sempre essa sintaxe. Vai ser a tabela 4, que é o nome da minha tabela. Como é que eu vou saber o nome dessa tabela? Eu já vou explicar. Mas a sintaxe vai ser o nome da tabela 4 no nosso caso, e entre colchetes o nome do nosso título no cabeçalho. Então se eu colocar aqui, ó, repara, tá em 0 porque não tem nenhum valor ali. Eu vou mudar aqui, ó, de nome para quantidade comprada. Repara que ele já me dá a opção. Enter, repara que ele está somando. E se eu acrescentar um aqui embaixo, um novo, por exemplo, vou colocar 50, repara que ele soma lá. Por quê? Porque ele está fazendo referência à minha coluna, ele não está fazendo referência a um conjunto de células fixa. É a minha coluna, então se a minha tabela aumentar, as minhas fórmulas todas já vão acertando, já vão ajustando. Agora, como é que eu vou saber o nome da nossa tabela 4? É só você selecionar algum dado na sua tabela, e aí você vem aqui em Design, e você vai ver aqui o nome, ó, tabela 4, se eu quiser, eu mudo aqui para tabela geral. Agora ele virou tabela geral. Aqui, ó, tabela geral. Por que eu botei tabela geral? Porque é o nome da nossa aba é aba geral. Então vocês reparem que as coisas agora ficam muito mais automáticas. Então eu vou até chegar aqui e deletar esse nosso total de produtos, porque se eu quiser saber isso, eu simplesmente coloco a nossa linha de totais na tabela, venho aqui em Design. Repara que para aparecer essa guia Design, você tem que estar selecionando uma célula da sua tabela. Então você vem aqui na guia Design, coloca a linha de total, e aí repara que ele até volta com os dados que a gente tinha anteriormente. Eu vou deixar aqui em contagem e eu vou saber quantos produtos eu estou cadastrado. Eu sei que a gente está com cadastro do mesmo produto mais de uma vez, mas vamos deixar assim, depois a gente ajeita isso. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês na nossa tabela é uma forma de filtragem inteligente que o Excel nos permite, que é essa segmentação de dados. Como ela funciona? Quando você clica aqui, repara, ele vai perguntar a partir de qual informação você vai querer segmentar os seus dados. E o que é isso? A partir de qual coluna você vai querer que o seu dado seja segmentado. Então, por exemplo, eu vou querer segmentar meus dados por fornecedor. Então eu venho aqui, clico na caixinha fornecedor, dou OK. Repara que você pode selecionar mais de uma caixa. E olha só o que acontece. Vocês lembram que quando a gente colocava o filtro, você clicava aqui, você tinha essas opções, fornecedor 1, 2, 3 e vazio. E são essas opções que ele vai aparecer aqui. E quando você tem poucas opções, isso pode ser interessante para vocês. Repara que ele surge uma nova guia aqui para eu editar minha segmentação. Eu vou colocar as 4 colunas no mesmo, que eu acho que o formato assim fica mais legal. Vou colocar ele verde, da mesma forma que está a nossa planilha. Repara que você pode formatar aqui a altura
escrevendo o valor, lá escrevendo o valor dos botões, enfim, ou então você pode simplesmente ir mexendo e vendo como é que fica bom. Eu prefiro fazer assim. Vou diminuir aqui um pouco. E repara, agora a gente tem aqui a nossa segmentação de dados. Vou deixar ela aqui no canto. E como é que ela funciona? Agora você tem 4 botões já automáticos para você. E quando você clicar nesses botões, repara, ele já coloca o filtro na sua coluna fornecedor correspondente ao botão que você clicou. E repara que a sua linha de total, ela atualiza de acordo com os seus dados que estão filtrados ou não. Então, por exemplo, meu fornecedor 3, que eu tenho mais informação, eu tenho 4 produtos no meu fornecedor 3, com uma média de R$8, sendo uma média de 25 a quantidade comprada, no total de 68 vendas. Tudo bem que é o mesmo produto que a gente colocou mais uma vez, mas se eu mudar aqui o número do produto, vou colocar produto 10, 11 e 12, repara que ele continua dando as informações corretamente. Vazio aqui, ele vai me dar um erro de divisão por zero, porque ele está tentando fazer a média de valores que estão com zero, então ele está dividindo por zero. Mas o vazio não vai interessar para a gente. Então a gente vem aqui, clica no nosso limpar filtro. Eu vou preencher aqui o nosso fornecedor. Fornecedor 4. E aí repara, eu coloquei aqui um novo fornecedor, fornecedor 4. Repara que ele já apareceu o botão. O meu vazio está aqui embaixo, só se apertar na seta aqui. Mas como eu não vou querer filtrar por vazio, eu vou deixar ele ali embaixo mesmo. E agora a gente tem uma forma mais intuitiva, mais rápida e automática de filtrar os nossos dados. E pode ser muito interessante isso quando você estiver fazendo uma planilha para uma outra pessoa que vai usar. Uma pessoa provavelmente não sabe mexer no Excel, ela simplesmente clica nesses botões. Não precisa nem usar o filtro aqui se você já tem algo interessante mostrando para ela. Então a gente deu uma olhada bem geral, a gente deu uma olhada bem completa aqui no que a gente pode fazer com a nossa tabela. Tem a parte de importar e exportar um conjunto de dados, mas isso já é algo que a gente vai tratar nas aulas extras, para quem quiser ir mais a fundo nisso. E agora eu vou aplicar essa nossa tabela no nosso conjunto de dados dos clientes. Então eu vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, vou limpar os formatos. Vou ter que colocar formato de datas aqui nas nossas datas. Data abreviada. E o resto já está com o formato certo. Eu vou selecionar tudo. Vou formatar como tabela. Sim, tem cabeçalhos. Já vou deixar por enquanto aqui o nosso cadastro incompleto. E aí, repara, a gente já tem o nosso conjunto de dados todo certo. Eu vou querer até ter a nossa primeira coluna aqui em escuro. E a nossa última coluna também, porque é a informação importante, que é se eu preciso fazer contato ou não com aquele cliente. Na nossa aba cálculos eu não vou formatar como tabela, eu vou deixar como tá, porque é só um cadastro de informações simples, então a gente não vai mexer muito aqui não. Então, a última coisa que eu queria falar para vocês é que a gente pode, por exemplo, aumentar a nossa área da tabela manualmente, se você quiser, se você não quiser ter que ficar inserindo os valores. É só você vir aqui no canto, repara. Ele tem um cantinho azul aqui. Quando você coloca o mouse em cima desse canto azul, o seu cursor ele muda para essa setinha preta. E você pode aumentar para baixo, para o lado, que você vai expandir o seu conjunto de dados. Eu vou dar Ctrl Z, porque não é a nossa intenção, mas só para poder mostrar para vocês essa outra possibilidade da nossa tabela. Então, por essa aula a gente vai ficar por aqui. Valeu e até a próxima aula.